Aqui de Romanos capítulo 11, um texto que tomaram como temática no último evento dos senhores, mas eu quero me reportar ao mesmo, pois esse texto, por demais, fala ao meu coração e eu creio que também é ao teu. Romanos 11, capítulo 11, a partir simplesmente o verso 36. Amém? Nós aí iremos solidificar em Colossenses 1 e 16, João 1 e 3 e Gênesis 1 e 3. Mas eu quero a princípio iniciar com essa frase aqui de Romanos capítulo número 11, verso 36. Amém? Vamos todos juntos? Pois a Ele eternamente, amém. Novamente, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente, amém. Amém, meus queridos? Eu fico pensando, nós crentes, nos achamos tão já detentores dessa frase, nos achamos já tão conhecedores dessa frase, que alguém poderia até questionar, mas por que o pastor, sabendo que eu já sei disso, ele vem reiterar uma verdade que eu já sei? Eu acho tão interessante que a gente simplesmente se prende, como eu disse anteriormente, 8 dias atrás, simplesmente ao conhecimento frio, estático, de um saber, de uma teoria, de um conceito. Mas para o cristão não é válido apenas um conhecimento desprovido dessa prática. Eu dizia a Jobson ontem, quando acabava o culto lá do Alto Alegre, e dizia: eu me preocupo quando vejo um seminarista, quando vejo um pastor, quando vejo um conhecedor da palavra, que é tão ávido no conhecer, mas que aquele conhecer fica ali simplesmente na prática, na estética, na aparência, no deter do saber, mas esse saber não é exercitado. E eu dava exemplo de nós congregacionais, nós que viemos de uma origem que tem a palavra como fundamento, mas que a gente fez tão pouco diante daquilo que nos foi dado tanto, que é o conhecer da palavra. E aí, meus queridos, o que é que de fato Deus nos deu? Muita coisa. Agora, nos deu para quê? Para nós nos vangloriarmos? Nos deu para nós batermos no peito e dizer que eu sou? De fato dizermos que eu sou pastor, que você é cantor, outros rotulam até o nome de levita, né? E aí diz outros, os que querem galgar um status maior, ele diz: eu sou apóstolo, eu sou pastor presidente, e aí começa um estrelismo, começa uma coisa aí que eu não vejo fundamento bíblico. E aí eu olho para a palavra e vejo o que Paulo diz aos Romanos, onde ele diz: olha, porque dele, por meio dele e para eles, é apenas algumas coisas. Mas diz de uma forma genérica, de uma forma que não abre exceção, de uma forma que não abre precedente para nada. Diz que por meio dele, não é? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Eu essa semana, quinta-feira, tive com um irmão Ismael, lá no seu apartamento. Fui pegar um material que ele me doou, eu tenho que pagar uma certa quantia, até difícil para mim. Ele disse: não, pastor, toma aqui, irmão, é seu, Jesus já pagou. Eu digo: só a impressão. Ele disse: não, toma, a impressão você vai dar de oferta. E Deus me deu uma palavra para ele, uma coisa interessante, e lembrei dos puritanos. Eu disse: o trabalho teu como arquiteto, o trabalho seu como engenheiro, é tão sagrado como o meu como pastor. E uma das coisas que nós diferenciamos é isso.
A gente rotula só algumas coisas que é para Deus e é de Deus. Já observou isso? Já observou que a gente diz que o que é de Deus só é ser pastor, é ser missionário. Aí quando Deus chama ele para ser um médico, para ser um gari, para ser um professor, ele não entende que também aquilo é de Deus, tão quanto um chamado ministerial dentro de glorificar a Deus. O seu anel de formatura, a sua graduação, a sua pós-graduação, o seu mestrado, doutorado, pós-doutorado, foi feito para quê? Para a glória de Deus. Mas aquele que é indouto, que tem um desenvolvimento tão quanto aquele, foi feito também para glorificar a Deus. E uma das coisas que eu quero, meu amado, combater na minha vida, e digo que vocês também combatam, é que vocês entendam que o que vocês têm ou são, e de fato são, não é de vocês mesmos, mas é para a glória de Deus. Se vocês tirarem o foco da glória, aí de fato nós caímos realmente no grande de todos os pecados, que é o pecado do orgulho, de acharmos que somos algo, achamos que somos detentores de algo. Mas Paulo nos deixa bem claro, não só em Romanos capítulo 11, verso 36, como já lemos, mas ele vê com esse mesmo pensamento, lá em Colossenses capítulo 1, verso 16, ele diz: pois ele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém, meus queridos? Eu quero saber onde é que entra aqui realmente a petulância do homem. Eu quero saber onde é que o homem tem espaço diante daquilo que Paulo diz em Romanos e reitera aos Colossenses. Ele diz, olha, porque nele, o que ele em Cristo, foram criados o que? Todas as coisas. Ele diz, nos céus e onde? Na terra. É onde ele diz o que? As coisas o que? Visíveis e as invisíveis, seja o que? Tronos, seja denominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por meio dele. Não simplesmente criado por meio, mas o que? Para ele. E aí eu fico pensando, aquelas pessoas que se vangloriam, que diz que tem igreja. Não é verdade? A minha igreja, eu preguei e ganhei para Jesus não sei quantas almas. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho dom, eu tenho vocação. Eu não tenho e nem sou nada. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Amém, amados? E a gente precisa a cada instante interiorizar essa verdade. A cada instante precisamos entender que de fato nós não somos nada e nem temos. Mas a gente precisa a cada instante sacrificar o nosso eu. Eu fico pensando quanto estrelismo na igreja, quantas aberrações na igreja, quantas coisas. O evangelho é algo simples. O evangelho não tem estrelismo. No evangelho não tem grande, não tem pequeno. Todos são servos. No evangelho não tem ninguém realmente maior do que ninguém, todos são incapazes. No evangelho só existe um Senhor, que é Cristo, e eu preciso entender isso, e eu preciso vivenciar isso na minha vida, que eu sou servo, e na condição de servo eu tenho que me submeter totalmente a esse Senhor que fez tudo. E fez tudo para quem? Para Ele, para a sua glória, para o seu louvor. O teu casamento tem que ser para a glória de Deus. O teu emprego tem que ser para a glória de Deus. A tua profissão tem que ser para a glória de Deus. O teu lavar de roupa, o teu enxugar de um pano, o teu a fazer do maior ou menor tem que ser para a glória de Deus. Amém, amados? E já observou que nós, em nossos raciocínios, que nós nos achamos sábios, a gente diz, não, as coisas pequenas Deus não leva em conta. O que vale para Deus são as coisas, olha, a matemática de Deus, o raciocínio de Deus, a forma de Deus enxergar, não é a forma minha. Já observou como diz a Bíblia, Jobson, olha, foste fiel no pouco e no muito
te colocarei. Já observou que muitas vezes nós crentes chegamos, não, eu não posso dizimar de R$1. Deus não quer saber se vai dizimar de R$1. Deus não quer saber dessa coisa insignificante tão pequena. É um pecadinho apenas, é um deslize apenas, é simplesmente um clique aqui na internet. Eu não tomo prostituta, não estou só vendo ali uma pornografia, é uma coisa insignificante. Eu quero dizer a você que são essas coisinhas que você acha que não vale nada, são essas pequenezas que você acha que não tem sentido, mas para Deus tem. Amém, amados? São coisas que a gente rotula como pequeno, são coisas que a gente diz que de fato não estamos de forma demasiada desagradando a Deus, mas de fato estamos, porque o servir ao Senhor tem que ser por excelência, porque esse Deus por si só é excelente, esse Deus por si só, Ele exige de mim de fato essa excelência nesse serviço. E a gente diz, olha, eu sou fiel a Deus nisso, mas ali Ele não vai levar em conta, vai. Amém? Lembra da parábola dos talentos? Aquele indivíduo que tinha 5, produziu mais 5, aquele que tinha 3, produziu mais 3, aquele que só tinha 1, simplesmente enterrou, não, ele não vai levar em conta. Mas eu quero dizer a você, que tudo que Deus me deu, Ele vai cobrar. Tudo que Deus te deu, Ele vai cobrar. Nunca esqueça disso. E uma coisa que eu tenho que entender é que eu vou dar conta da minha vida diante de Deus. Por isso não cabe a mim, Alexandre, procurar saber o que é na tua vida, porque é tu que vai dar conta. É isso o problema da gente, irmão João, é que a gente começa a dar conta da vida do outro e não dá conta da minha própria vida. Jesus disse, olha, no lugar de tu começar a olhar o argueiro que está no olho do teu irmão, começa a tirar a trave que está no teu olho. Meus queridos, deixa a vida do outro de lado. Se o irmão não quer fazer, se o irmão está fuxicando dele, ele fuxicar fora. Se o irmão está denegrindo, deixa de denegrir fora, mas cai fora e tem um compromisso com Deus, que tu vai dar conta diante de Deus das ações. Mas a gente, no lugar de procurar fazer uma auto-reflexão de nós mesmos, eu nunca esqueço das vezes que a gente vai ministrar ceia, eu sempre digo, e Paulo deixa bem claro, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Faça uma reflexão de si mesmo. Não mande eu examinar o outro, não mande eu indagar o outro, se está certo, se está errado. Não, eu quero saber que eu preciso estar certo diante de Deus. A esse Deus o qual me criou e me fez, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Esse Deus que criou tudo, esse Cristo que de fato como é que eu posso dizer assim, é a encarnação viva de Deus. Cristo de fato é a imagem desse Deus invisível. Esse Cristo que o próprio João também deixa bem claro a sublimidade dele, a singularidade dele, a excelência dele, onde deixa bem forte, meus queridos, bem claro, onde ele diz que tudo foi criado por ele. Olha o que é que diz João capítulo 1, Romário, por favor, vamos ler o texto para vocês verem o que é que João deixa também claro, onde ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Cristo fez tudo. E fez tudo para quê? Para a sua glória. Esse Cristo nos fez para nós glorificarmos a Ele. Aí eu fico pensando, será que a gente está glorificando a Deus diante dos vizinhos? Será que a gente está glorificando a Deus diante da igreja? Será que a gente está glorificando a Deus lá no trabalho que a gente está? E a gente acha que não, eu não tenho, o meu negócio é na igreja, o meu negócio não, o meu negócio é fora, o meu negócio é no dia a dia, o meu negócio é viver de fato, não a máscara da religiosidade, mas viver de fato a minha intimidade com Deus, porque Deus vai nos julgar não a partir da casca, da estética, não da aparência, não da roupagem, de religiosidade, mas do coração. E eu preciso ter um coração limpo, se de fato querem estar no céu. Amém, amados? O que me preocupa justamente é quando nós começamos de fato, irmão João, a nos acostumar com o sagrado. Já observou aquela qualidade de pastor que já sabe pregar, se não precisa mais orar, não precisa mais ler a Bíblia, porque eu já sei fazer aquilo.
Eu já sei como lidar com a igreja, mas é lidar com o sagrado e brincar com o sagrado. Ou seja, muitas vezes eu fico pensando, as pessoas dizem, não, quanto é que o tempo para se fazer uma pregação? Uns dizem 1 hora, é 1 semana, é ler no segundo. Não, a pregação por si só se faz na vida. Não é meramente você abrir a Bíblia e dizer besteira, não é meramente você conceituar, é você vivenciar, é você saber que de fato o que você está pregando é aquilo que você deveria viver em sua vida. Por isso, quando eu prego, eu me coloco na condição do ouvinte também. Quando eu prego, eu digo que eu sou tão incapaz quanto você. Quando eu chamei a Glécia para orar, eu creio que Glécia queria oração. Aí eu de fato chamo Glécia, venha orar para as pessoas. Ela de fato talvez diz, não, eu não tenho condição. De fato não tem. Ela é tão carente quanto aquela veio orar. Isso é a vida do crente. Mas a vida de muitos é dizer assim, olha, eu estou num estado acima, eu estou num altar, eu estou olhando vocês de cima, não, eu estou tão carente quanto vocês, eu sou tão despreparado quanto vocês, eu sou tão dependente dessa graça quanto vocês. Amém, amados? Mas a igreja cria no pastor, nas lideranças, se coloca num estado, e as próprias lideranças se autodefinem como sendo o quê? Estática, acima, num estado de superioridade. Não, são tão carentes, e talvez muito mais do que os que estão ali, porque são bombardeados, são visados muito mais. Mas eu digo uma coisa a você, meus queridos, é aquilo que Paulo diz, aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia, jamais queira se vangloriar, jamais ore e diga, Deus, eu estou orando, jamais dizime, diga, Deus, eu estou dizimando, jamais faça alguma atividade, diga, Deus, eu estou fazendo e o povo não está me vendo, assim tu estás perdendo tempo. Tu não és para receber a glória do homem, tu és para receber a glória no Senhor lá nos céus. Jesus deixou bem claro isso para a gente. Ele diz, ajuntai tesouro não nessa terra, porque nessa terra o que? O ladrão consome, nessa terra a ferrugem consome, nessa terra de fato a traça corrói, mas ele diz, ajuntai tesouro nos céus. E eu fico pensando, tem muito crente hoje desnorteado, diz, eu vou dizimar, porque quando eu dizimar, Deus vai me dar a casa que eu quero, eu vou fazer isso, e eu vou chalerar o pastor, porque o pastor quando crescer, vai me dar um cargo, e quando ele se tornar pastor presidente, ele vai me colocar numa igreja grande, porque lá rende dinheiro, e se rende dinheiro, amados, eu quero dizer, esse povo estão fazendo, como diz Paulo, em fundamento, realmente quando chegar o fogo de Deus, a Bíblia diz que são fundamento de quê? Tem pessoas que se fundam em quê? Em ouro, pratas e pedras preciosas, mas outros se fundamentam em quê? Em madeira, em feno, em coisa que quando o fogo vir, acabe e deixe em pó. E eu fico pensando, será se nós crentes estamos mais propensos o que diz as pessoas? Já observou quando a gente prega o evangelho, jovens, ninguém quer ouvir. Eu fui lá ontem lá com os irmãos pregar o evangelho. Eu fiquei pensando que eu chamei alguns estavam lá, mas muitos foram lá porque eu mandei o kit. Aí tinha mais menino no decorrer quando eu estava distribuindo o kit de quem estava na igreja. Ou seja, porque foram não atrás do que tinha para ouvir, mas o que porventura eu tinha para dar, que era apenas uma bala. E eu fico pensando, Jesus disse dessa mesma forma, tinha uma multidão ali ao redor de Jesus, aí Jesus, glória a Deus, esse povo está me escutando, esse povo gosta de mim. Ele disse, olha, vocês estão aqui, eu sei porque vocês estão aqui, eu sei porque estão, porque tem peixe, porque tem milagre, porque tem isso, porque tem aquilo. Ou seja, ele não queria Jesus, ele queria de fato as bênçãos de Jesus. E muitas vezes nós chegamos diante do Senhor de forma interesseira. Olha, quando Deus está abençoando, glória a Deus, aleluia, Ele é fiel, Ele é isso e aquilo. Aí quando as portas se fecham, a gente vê a qualidade de crente. A gente sabe a qualidade de crente da forma que fez Jó. 10 filhos, fez um velório ao mesmo tempo dos 10. Eles, bendito o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Esse é crente. Agora dizer que é crente a partir simplesmente da abundância, entenda uma coisa, que Deus vai nos medir justamente a partir desses pormenores.
A excelência desse Deus é medida a partir daí. E que Deus nos ajude. E que nos ajude simplesmente para sermos uma coisa. Diga o quê? Vamos lá? Sermos simplesmente servos. Se eu aprender a ser servo, eu tenho cumprido a minha missão. E olha que missão é tão árdua, irmão Cícero. Sabe por quê? Porque Jesus disse, ainda se vocês fizerem tudo, não passarão de quê? De servos inúteis, porque só fizeram aquilo que o seu Senhor mandou. Eu me envergonho realmente da minha vida diante de Deus. Eu não sei se vocês estão envergonhados. Eu me envergonho de tudo que Deus fez por mim e que nada faço por Ele. Eu me envergonho, meus queridos, quando eu vou ali no Alto Alegre, Jobson, e vejo o quanto nós dizemos, vamos fazer algo, mas submetem tanto o que se fazer. Eu me envergonho como muitas vezes a gente faz tanto para a gente trabalha 5 dias na semana para a gente faz isso, faz aquilo, compra, divide, mas quando é para as coisas de Deus é uma preguiça, para as coisas de Deus é amarrado, para as coisas de Deus a gente faz, mas faz meio empurrado. Eu quero dizer que eu tenho que fazer e fazer de coração, eu tenho que fazer ou com dinheiro ou sem dinheiro, ou com saúde ou não, eu tenho que fazer na condição de servo e entender que tudo que eu faço tem que ser para a glória dEle e só para a glória dEle. Amém, amados? E aí, eu encerro minhas palavras dizendo que Deus te chama à excelência, porque Ele é excelente. Deus te chama à singularidade, a viver um compromisso de serviçal, porque Ele foi servo. Jesus realmente viveu a palavra por si só, quando Ele diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E eu quero ser servo. Eu quero servir. Amém? Eu quero viver uma vida de serviçal ao Senhor. E quando eu sirvo, eu me disponho a glorificar e entender que eu não sou, mas que Ele é. Amém? Diga, eu não sou, mas Ele é. E eu vim para te servir. E tem pessoas que estão esperando o teu servir. Tem crianças, tem velhos, tem vidas que precisam do teu servir. Não de um servir interesseiro, mas de um servir de um crente que quer morar no céu. Amém? Vamos nos colocar de pé, por favor. Quero chamar o Léo.